Reiniciando a sessão ordinária, peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Presente. Vereador André do Bar. Presente. Vereador Pastor Kennedy Marques, presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Túlio Camargo. Vereador Professor Giovanni. Presente. Vereador Rafael da Ípica. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador Dizão. Vereador Abner Segura. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereador Zé da Vaca. Presente. Vereador Rodrigues. Presente. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 47/2017, assunto dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 8.412.400 para suplementar dotação diversa. Autoria prefeito. Em discussão, o projeto de lei número 47/2017, em primeira discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Senhor, pedir suspensão por 3 minutos. 5 minutos. Ó, eu sugiro Senhor presidente, o motivo é que tem um vereador que está atendendo Munícipe. no gabinete. Tá, perfeito. Então, Munícipe. se for possível, sou favorável ao tempo. Então tá suspenso por 3 minutos. Bem-vindo. 47, né? 47. 47. Continua a discussão, projeto de lei número 47/2017. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Os são favoráveis, prendem como estão, os contrários querem se levantar. Projeto de lei número 47/2017, aprovado em sua primeira discussão. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto que dê continuidade na ordem do dia. Veto número 7/2017, assunto veta em totalidade o autógrafo de número 3627/2017, que cria a Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar do Animal. Autoria prefeito. Em discussão, veto número 7/2017. Palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, data vênia, aqui nós respeitamos a posição desse assessor do executivo, eu não sei quem seria, mas acredito até que o prefeito não deve ter lido, deve ter sido o jurídico, alguém de lá. É vetado, mas com sinceridade, o objetivo nosso, e eu vou ler aqui rapidamente a justificativa. Nessa propositura, pretende-se criar a Semana Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, a ser comemorada anualmente na última semana de setembro, propondo para esta semana a realização de ações do tipo disseminação de conteúdo sobre a posse responsável de animais domésticos, conscientização a respeito da proibição de manter e comercializar animais silvestres em área particular, sem a devida licença ambiental, realização de atividades dentro dos estabelecimentos escolares, realização de feirinhas de adoção em parceria com entidades privadas e organizações sociais e programas de castração. Nessa semana ainda a administração municipal poderá estimular e promover campanhas de conscientização que terão como objetivos a proteção e o bem-estar animal doméstico ou não, entendendo que a proteção e manutenção da vida animal é de responsabilidade de toda a sociedade, é que convido a todos os nobres vereadores desta Casa Legislativa a votarem esse projeto de lei. Então, senhor presidente e senhores vereadores, de minha parte, eu não vejo problema nenhum num projeto como esse. Eu não vejo no que isso aqui pode prejudicar a administração. Se nós, vereadores, não pudermos apresentar um projeto como esse, que não vai trazer prejuízos nenhum para o município e que visa apenas
dar uma proteção melhor para os animais, como a gente vê em tantas cidades aí, cidades boas, cidades desenvolvidas, cidades civilizadas. Então, que me desculpe o assessor, a assessoria do Executivo que fez este veto, mas particularmente eu vou aqui respeitar a posição de cada colega, mas eu vou votar contrariamente a esse veto, porque eu não vejo em nada que venha prejudicar aqui o município, o Executivo. A nossa única preocupação aqui é uma responsabilidade nossa, temos também consciência, responsabilidade para com os animais, até porque ninguém os defende, não existe ninguém que possa defendê-los. Eu já tive a oportunidade de dizer uma vez aqui, se eu vou no hospital e sou mal atendido, eu vou para a rede social, eu faço um BO, eu vou para o Ministério Público. Agora, os animais, eles não sabem fazer passeata, eles não conseguem, eles não podem, eles não sabem ir numa delegacia. Então, alguém tem que dar pelo menos um mínimo de proteção a eles. E essa semana municipal de proteção é apenas uma questão de conscientização, é para que as pessoas, ou nós mesmos aqui, possamos fazer alguma palestra, possamos, o próprio Executivo, fazer um trabalho de conscientização e tudo mais. Então, de minha parte, senhor presidente, eu vou votar contrariamente ao veto e deixo os nobres pares que votem conforme as suas consciências. Continua a discussão, veto número 7/2017. Não tendo ninguém mais a discutir, coloca a votação. Pela ordem, eu pediria votação nominal, presidente. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Como que seria, senhor presidente? Então, quem for a favor ou contra o veto, vota sim, como uma explicação, então. Quem estiver a favor do veto, sim. Contrário, não. Rejeito. Vota não, certo. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Eu acato o veto. Vereador André do Bar. Aprovo. Vereador Pastor Kennedy Marques. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Rejeito. Vereador Rafael da Ípica. Acato o veto. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Dizão. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Zé da Vaca. Aprovo. Vereador Rodrigues. Aprovo. Veto número 7/2017 foi aprovado por 10 votos contra 3. Justificativa de voto, presidente? Justificativa de voto. Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é que quando o prefeito Alexandre Peixinho aqui estava nessa casa, sempre votou rejeitando os vetos que vinham para essa casa, sem uma análise mais profunda desses vetos. Eu muitas vezes compreendi, era uma instrução jurídica, então eu sempre analisei as justificativas dos vetos e sempre votei pautado nessas justificativas. O que eu vejo é que realmente a justificativa dizendo que o que está previsto na lei já é atividade descrita, são ações de rotina do serviço de zoonoses, então a gente entende que ainda não foi implantado no município. Então eu entendo que nós não temos que vetar uma lei dessa. Nós que temos aqui discutido, debatido nessa Câmara, não só nessa legislatura, na outra, a importância
de reconhecer o direito dos animais, de serem bem tratados e tudo mais. Isso é uma discussão que vem acontecendo já há muito tempo nessa casa. Então, por que o serviço de zoonoses não foi implantado? Não vamos ter a lei? Eu vejo de um outro modo. Já existem as leis que estão vindo aí, as leis federais estão acima das leis municipais e estaduais, e elas determinam as ações de proteção e bem-estar animal. Então, vereador Túlio, rejeitei o voto com a maior consciência de que o seu projeto está correto e tem que cada vez mais se falar desse assunto no município, assim como tantos outros, se falar desse assunto, porque ainda tem gente maltratando os animais. Obrigado, presidente. Peço ao secretário que dê continuidade na ordem do dia. Veto número 8/2017. Veta em sua totalidade o autógrafo de número 3628/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos que oferecem o serviço de banho e tosa para cães e gatos a instalarem serviços ou sistema de monitoramento por câmeras de vídeo. Autoria, prefeito. Em discussão, veto número 8/2017. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Peço voto nominal. Continua a discussão, veto número 8/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. é muito comum nós ouvirmos alguém que levou seu animal para uma tosa, para um tratamento em uma casa de pet shop e esse animal voltou pior do que foi para lá. Então, apenas para... Eu acho que isso resguarda até o proprietário, né, da casa, de pet shop. Isso dá mais tranquilidade a ele, em se tratando, às vezes, de uma possível até ação de indenização ou coisa parecida. Com isso, nós estamos dando mais tranquilidade aos proprietários dos animais e aos próprios animais. Eu não vejo aqui também nenhum custo para a prefeitura, para o executivo. O que a gente gostaria é que apenas essas casas, né, que dão atenção aí para os animais, tenham câmeras e procurem gravar, né, tudo que elas fizerem com o animal, tratamento, até porque nós já falamos aqui, o animal não fala, o animal não conversa, não denuncia. O animal precisa da nossa proteção. Então, eu acho que isso aí é muito comum nos grandes centros e em outras cidades. Eu acho que é o mínimo. Que tenha ali as câmeras de gravação por um determinado tempo, e isso tudo vai daquilo que nós sempre estamos querendo aqui, questionando, cobrando. É uma atenção melhor em se tratando de proteção animal. Hoje as pessoas nos procuram, muitas vezes o animal do vizinho ali é maltratado, é espancado, e a gente não sabe nem como fazer. Então, nós estamos na estaca zero em termos de proteção animal, coisas que a gente não vê em outras cidades aí. Se a gente quer caminhar para uma cidade civilizada, desenvolvida, eu acho que a gente tem que primeiro começar cuidando dos nossos animaizinhos. Então, senhor presidente, eu voto também contra o veto. Acho que aqui, por parte de alguma assessoria aí do executivo, está intervindo. Isso é uma ingerência nos trabalhos do legislativo, é um direito nosso de fazer esse tipo de projeto, né? Não se mexe aqui com matéria orçamentária, matéria financeira, né? E nós estamos aqui para fazer o mínimo, que é alguns projetos como esse ou coisa parecida. Se nós não pudermos fazer nem isso, apresentarmos um projeto como esse, realmente convém a gente vir aqui e ficar de bracinho cruzado e, né, só receber o nosso salário no fim do mês e tudo bem, porque nós estamos abrindo mão do mínimo direito que nós temos, que é fazer algum projeto como esse. Senão nós vamos ficar aqui só na base da indicação aos 4 anos e algum requerimento. Então, de minha parte, claro, respeito a posição de cada colega, o voto de cada um, mas de minha parte eu discordo frontalmente com esse veto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão, o veto número 8/2017. Não tendo ninguém a discutir,
Coloque em votação. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador Kiyoshi Hirakawa. Aprovo. Vereador André do Bar. Aprovo. Vereador Pastor Kennedy Marques, aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Rejeito. Vereador Professor Giovanni. Rejeito. Vereador Rafael da Ípica. Aprovo. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Dizão. Aprovo. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Zé da Vaca. Aprovo. Vereador Rodrigues. Aprovo. Veto número 8/2017, aprovado por 9-4. Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativa de voto do vereador Abner Segura. Eu votei contrário ao veto por já ter uma lei estadual aprovada sobre esse tema. E quero dizer também ao nobre vereador Túlio Camargo que aqui não está tendo, da minha parte, nenhuma ingerência do executivo. Todas as matérias que eu voto favorável ou contrário, eu estudo antes de votar e voto com a minha consciência. Obrigado, senhor presidente. Justificativa de voto, senhor presidente? Justificativa de voto do vereador Túlio Camargo. Eu não me fiz entender. Eu disse que, desculpa, eu votei contrário, porque eu entendo que pode estar havendo alguma ingerência por parte da assessoria do executivo que lavrou esse veto. Eu não falei que o vereador aqui está fazendo alguma ingerência. Eu falei, talvez o vereador, desculpa, não tenha me compreendido ou eu não soube me expressar, pode parecer uma ingerência de alguém lá da assessoria jurídica que é uma interferência sobre o nosso trabalho. É isso que eu estou dizendo. Então, nós temos que ressaltar aqui a nossa função também de poder apresentar projetos. Mas eu não disse aqui em nenhum momento que há ingerência de vereador aqui sobre o projeto ou coisa parecida. Então, se eu não me expressei bem, me desculpa, vereador, não foi essa a intenção. Peço ao secretário que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de lei número 11/2017-L com as suas emendas 9 e 52/2017. Assunto: proíbe a fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro de Mairink. Autoria vereador, ou em Mairink, autoria vereador Túlio Camargo. Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer jurídico. Parecer ao projeto de lei número 11/2017-L, de autoria do vereador Túlio Camargo, que dispõe sobre a fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro em Mairink e da outras providências. Pretende o vereador proibir a fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício, artefatos pirotécnicos de efeito sonoro em Mairink. É o relatório. Entendo que o presente projeto não pode prosperar por evidente invasão de competência. Vejamos. O município possui competência para instruir regras que digam a respeito à higiene, ao sossego público, ao trânsito e tráfego, a ocupação das vias públicas, a fiscalização de anúncios e cartazes, a adoção de medidas referentes aos animais e ao combate às plantas e insetos nocivos, ao horário de funcionamento do comércio, da indústria, etc. Essas normas é o que se convencionou chamar de postura municipais, que disciplinam o exercício do poder da polícia administrativa do poder público sobre estabelecimentos locais, bem como sobre os seus munícipes. Conclui-se, então, ter o município a competência para exercer o poder da polícia. Todavia, ainda que no exercício do poder da polícia não poderá a municipalidade proibir a comercialização de produto perigoso ou potencialidade poluidor, porém, lícito, mas tão somente regularizar a sua comercialização em conformidade com o interesse local. Se o município proíbe a fabricação, comercialização ou utilização de produto, ainda que considerando lícito em território nacional,
malfere a competência legislativa da União. Assim, o município não pode impedir o exercício local de atividade econômica em território nacional. Também não pode impedir o consumo ou utilização de produto lícito por parte da população. Verifique-se que no que se refere aos fogos de artifícios, os artefatos pirotécnicos existem em âmbito federal no Decreto 3665/2000, também conhecido como R-105, do Ministério do Exército, que dispõe sobre a fabricação, comércio, transporte e uso de materiais controlados, entre eles os fogos de artifícios, razão pelo qual o município não poderia fazê-lo em âmbito municipal. Assim, o projeto de lei em tela pretende permitir tão somente o uso de fogos de artifício silenciosos, tornando ilícito administrativo o uso daqueles que emitam ruídos, sem trazer o seu bojo o que seria silencioso, os quais seriam os critérios objetivos para serem considerados aptos a serem usados. Em relação aos níveis excessivos de ruídos, estão sujeitos à normatização e ao estabelecimento de padrões compatíveis com o meio ambiente equilibrado e necessário à sadia qualidade de vida, competência atribuída pelo CONAMA. De acordo com o que dispõe o artigo 6º da Lei número 6938/81, os índices de emissão de ruídos sonoros aceitáveis no território nacional estão estabelecidos conforme a resolução do CONAMA, números 01/1990, 02/1990 e 20/1994, e são determinados de acordo com a zona urbana ou rural. Usos permitidos: residencial, comercial, misto e industrial. E horários segundo a norma brasileira registrada, NBR, número 10.151, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. No caso em tela, certo é que compete ao Inmetro baixar a regulamentação sobre a nocividade à saúde humana e animal em relação ao uso do artefato. Assim sendo, todos os produtos fabricados e utilizados no país, além dos importados, teriam que estar adequados à norma deste instituto, que reforça o aspecto de interesse nacional e não municipal. Desta forma, o uso de fogos de artifício que emitam sons dentro do padrão estabelecidos pela ABNT e certificado pelo Inmetro é lícito em todo o território nacional, não dispondo assim o município da competência de vedar a sua utilização em território municipal. Por fim, o artigo 4º estabelece o prazo de 90 dias contados da publicação para a regulamentação da lei, tendo em vista que o poder regulamentar compete ao chefe do Executivo Municipal, quanto à impossibilidade do Poder Legislativo estabelecer o prazo certo para a tomada de providência por parte do Executivo. O STF decidiu da seguinte forma: observe-se ainda que algumas vezes, rebatinamente, artigo 84, determinadas leis conferem ao Executivo autorizando para a expedição de regulamento, tendo em vista a sua fiel execução. Essa autorização apenas não será rebatinada se, a mais do que a autorização, impuser ao Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o preceito legal marca o prazo para o Executivo exercer a função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre a miúde, mas não deixa de afrontar o princípio da independência e harmonia entre os poderes. A determinação do prazo para o chefe do Executivo que exerça a função que lhe incumbe originalmente, sem a expressiva de dever de regulamento. Regulamento. Está bem apagado o texto, viu, vereador? Por isso tá. Tenho por inconstitucional. Nesse sentido, veja-se a ADI 2.393 do ministro Sidney Sanches, de 23/3/2003, e a ADI 546 do relator ministro Moreira Alves, de 14/4/2000. E o terceiro do STF, a ADI 3394, de 02/04/2007, do ministro Eros Grau. Desta forma, tanto o projeto quanto suas emendas invadem a matéria da competência reservada ao Poder Executivo, razão pela qual não reúnem condições para validamente prosperar. É o parecer Mairink, 30 de novembro de 2017, Graziele Rafael Fande Borges.
Senhor presidente, questão de ordem, nós Questão de acabamos ordem. de ouvir o parecer da Procuradoria Jurídica desta casa, mas eu pediria, sem querer judiar do nosso secretário, também que fosse lido o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que foi protocolado em março. Esse aí nós tivemos agora o parecer, estranhamente, agora no final de novembro. O parecer de março, assinado pela maioria dos membros da Comissão de Justiça e Redação. Se não constar do projeto, eu tenho aqui, para que seja lido também, já que nós estamos discutindo esse projeto, então é bom que se dê bastante publicidade, que Peço que o senhor secretário se faça a leitura mostre do parecer da comissão. as de posições Justiça e contrárias. Parecer número 18/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, cuido do presente parecer na forma regimental da análise do projeto de lei número 11/2017-L, de autoria do vereador Túlio Camargo, que proíbe a fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro em Mairink. O autor justifica que sua propositura tem um propósito de preservar a saúde física e psíquica de pessoas e animais e prevenir contra os riscos de manuseio e utilização de fogos de artifício. Há séculos são realizados pela humanidade espetáculos com uso de fogos de artifício que atraem e seduzem espectadores de todas as idades em várias partes do mundo. Por outro lado, já é sabido que os fogos de artifício são produtos de risco que podem causar queimaduras graves, perdas de mãos e braços, além de ferimentos na barriga e cegueira, e em muitos casos, óbito. Em primeira análise, a Constituição, do seu artigo 225, parágrafo 1º, prevê que incumbe ao Estado proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Entende-se, então, que além da necessidade de proteger, o poder público tem o dever de criar mecanismos de prevenção, além de zelar pelo bem-estar de toda a sociedade. A Constituição Federal de 1988 revelou a importância que o Estado e os instrumentos jurídicos devem ter quando se está diante de um bem jurídico ambiental, bem como deixa claro a responsabilidade é de toda a sociedade. O artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público, a coletividade e o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações. Portanto, como dito acima, o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e um bem jurídico essencial à boa qualidade de vida e de um uso comum do povo. Ainda há, no caput do artigo 225, a determinação de que a responsabilidade de defender e preservar o meio ambiente são do poder público e da coletividade, estabelecendo assim a divisão dessa responsabilidade ambiental entre as gerações presentes e as que estão por vir. No ponto de vista comercial, pode-se alegar que o município não pode, a pretexto de legislar sobre o direito do consumidor, impedir o exercício local da atividade econômica lícita em território nacional e nem impedir o consumo ou utilização do produto lícito por parte da população. Porém, entende-se que o direito ao meio ambiente equilibrado também condiciona a livre iniciativa prevista no artigo 1º, pois esse direito somente está tutelado pelo ordenamento jurídico. Se estiver em conformidade com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, preleciona-se. A defesa do meio ambiente pode justificar restrições a outros direitos constitucionalmente protegidos. Assim, por exemplo, a liberdade de construção, que muitas vezes se considera inerente ao direito da propriedade, ou de propriedade. E hoje configurada como liberdade de construção potencial, nas quais se incluem as normas de proteção ao meio ambiente. O Estado de São Paulo, como corresponsável pelas políticas de preservação ao meio ambiente, sua flora e fauna, são amplamente regulados pela Constituição do Estado, com similitude ao sagrado ordenamento constitucional. Vejamos, Constituição do Estado de São Paulo, capítulo 4 do meio ambiente, dos recursos naturais e saneamento, seção 1ª do meio ambiente, artigo 191. O Estado e os municípios providenciarão, com participação da coletividade, a preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho atendidas a peculiaridades regionais e locais em harmonia com o desenvolvimento social e econômico. Artigo 192. A execução de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos a se explorar os recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo privado, serão admitidas se houver resguardo
no meio ambiente ecologicamente equilibrado. Artigo 93. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental, proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado para os recursos naturais para organizar, coordenar e integrar as ações, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, assegurada a participação da coletividade com o fim de, primeiro, propor uma política estadual de proteção ao meio ambiente. Segundo, adotar medidas nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado para manter e prover o equilíbrio ecológico e melhoria de qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas, impedindo e mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente degradado. Nono, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais das espécies do ecossistemas. Proteger a flora e a fauna, compreendido todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e que provoquem extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade, fiscalizando a extração, produto, criação, métodos de abate, transportes, comercialização de uso ou de consumo de suas espécies e subprodutos. A educação ambiental tem como premissa sensibilizar e conscientizar a população quanto a questões ambientais, a sua preservação, conservação e melhoria. É um processo de transmissão de conhecimentos, valores, habilidades e experiências para tomar os indivíduos aptos a agir, a exercer sua cidadania e resolver e procurar soluções para os problemas ambientais atuais e futuros. Um exemplo, não obstante, e que tem em parte similaridade com o objetivo por esse projeto é o Estatuto do Torcedor, Lei 10.671/2003, que seu artigo 13 a proíbe que o torcedor porte ou utilize fogos de artifício ou qualquer outro engenho pirotécnico ou produto de efeito analógico no recinto esportivo, medida que já vem sido adotada pela FIFA, a Federação Internacional de Futebol em nível mundial. Há de se atentar que a lei orgânica do município de Mairim, que seu código de postura de lei número 393/1969, que citam e consolidam já estabelecido na CF. A lei orgânica do município de Mairim. Capítulo 2º da competência, seção 1ª da competência privada. Artigo 4º. O município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar e à sua população, cabendo privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições: legislar sobre assuntos de interesse local, fazer cessar no poder da política administrativa a atividade se tornar prejudicial à saúde, à higiene, à segurança pública, ao sossego público e aos bons costumes. Artigo 5º. É da competência administrativa comum do município, da União e do Estado, observada a lei complementar federal, o exercício das seguintes medidas: primeiro, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Segundo, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiências. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Preservar as florestas, faunas e flora. Capítulo 10º do meio ambiente, artigo 198. Em todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público municipal, à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Inciso 1º, ou parágrafo 1º, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe-se o poder público: primeiro, preservar e restaurar os processos ecológicos das espécies e ecossistemas, controlar a produção e comercialização de emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade da vida ao meio ambiente. Proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade.
As condutas das atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Código de Postura do Município de Mairink, Lei 393/1969. Artigo 69. É expressadamente proibir perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos evitais, tais como os de morteiros, bombas e demais fogos ruidosos. Artigo 129. É expressadamente proibido queimar fogos de artifícios, bombas, busca-pés, morteiros e outros fogos perigosos nos logradouros públicos ou em janelas e portas que já deitarem para os mesmos logradouros. É um artigo publicado no Semanário Local, Folha de Mairink, pelo presidente da Comissão de Direitos Animais, da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil e Mairink Alumínio. Expressa bem a preocupação com o meio ambiente e ressalta se faz necessário tal proibição à matéria. Fogos de artifícios queimando a cidadania. Muitos brasileiros incorporam por seus costumes os famigerados rojões, uma das maiores pragas no quesito de perturbação do sossego. Tormentos dos tímpanos transformam-se em sinônimos de alegria e efusão. E dane-se os idosos, portadores de enfermidades, crianças e animais, os mais prejudicados pela exposição e essa parafernália ruidosa e estressante. Festividades de finais de ano, jogos de futebol, inauguração de obras, comícios, festas religiosas e juninas, dentre outros eventos. Tudo é motivo para a utilização maciça desses fogos de artifício. O pânico e o estresse experimentados sob o barulho ensurdecedor são negligenciados. Afinal, quem cultiva esse hábito nefasto não está preocupado com o fato de que a audição dos animais é muito mais sensíveis e apurada que a humana, principalmente cães e gatos. O ruído insuportável resulta em fugas e atropelamentos, pois os cães, gatos, cavalos e outros animais, na ânsia de fugir, correm desorientados e sem destino. E na ânsia de escapar, cães acabam se enforcando na obra de pessoas insensíveis que cultivam o cruel hábito de manter esses infelizes acorrentados. Muitos animais têm convulsões e há aquele que saltam de grande altura, tamanho pavor que experimentam. E não é comum que mudem seu comportamento depois de passar pela tortura do intenso foguetório. Desde 2009, artigos científicos relatam a ligação entre o câncer em humanos e a queima de fogos, que liberam toxinas, algumas radioativas e elementos cancerígenos que se depositam nos solos ou nas águas, contaminando por muito tempo o meio ambiente e causando a mortandade de peixes. Para centenas, talvez milhares de animais, a soltura dos rojões é uma sentença de morte, principalmente pássaros. Centenas deles morrem no ar ou abandonam seus filhotes que sucumbem na inanição dos seus ninhos. Fácil constatar que tamanha inconsequência não combina com a cidadania. Aqueles que patrocinam, apoiam ou são a causa direta e indireta de tamanha poluição deveriam rever seus conceitos, pois dão um péssimo exemplo à sociedade. Investir prioritariamente em atividades artísticas e culturais é o que traz bons frutos para a comunidade, e não por essa pavorosa e alienante aprecia-se principalmente por desordeiros. Sonhar não custa nada. Sonho com uma Mairink que volte a primar pela limpeza urbana, que seja silenciosa, que eleja homens públicos que trabalhem com afinco pela população, sem olvidar de que se amparar e proteger os animais enobrece a condição humana. Desejo da mesma intensidade o banimento de rodeios, circos com animais e quaisquer eventos em que animais sejam explorados. Não tenham preconceitos contra festejos ou cunho popular, mas abomino com veemência atividades que impliquem no sofrimento ou morte desses seres, ou que perturbem nosso sossego. Será que vale a pena causar tanto prejuízo a pessoas e animais em nome de um costume deletério, estúpido e insensato? Esse texto é similar ao que foi publicado há alguns anos no jornal Folha de Mairink, no Facebook e em alguns sites. E faço por uma boa razão. A julgar pela impressão inicial, Túlio Camargo voltou
em boa hora a condição de legislador e tem dado mostras de que dará uma atenção especial à questão de bem-estar animal. E começou com tudo, a propor um projeto de lei que bane os fogos de artifícios ruidosos, que, como exposto acima, provocam uma série de dissabores e nada trazem de positivo. É um projeto de lei sucinto e objetivo, mas com simbologia e efeitos grandiosos, aprovado sem famigeradas emendas, tornada a proibição em fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeito sonoro em Mairink. Registro o meu apoio e o meu aplauso ao nobre vereador que sinaliza com tal propositura que agora contamos com um legislador que leva em conta o bem-estar animal. A julgar pela impressão, iniciais voltou em boa hora à Câmara Municipal, pois necessitamos mais do que nunca de políticos com mente arejada. Servílio Vieira Branco, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Animais, da Subvenção de Mairink e Alumínio da OAB. Vereador, é só parecer jurídico do Servílio? É isso aqui só? Falta pouquinho, é só pedir para encerrar, senhor presidente. A conclusão agora. São notórias e relevantes para o exame dessa propositura as diversas manifestações populares acerca do assunto, que deixa claro que a maior parte da população é favorável pela aprovação. Dentre essas manifestações, uma matéria publicada pelo munícipe Henrique Borges de Almeida, no Folha de Mairink, contendo um substancioso artigo de autoria do professor Edris Queiroz, biólogo do Instituto de Biologia Marinha e Meio Ambiente, destacamos. A audição dos cães é mais sensível que a humana. Eles alcançam uma frequência maior que a nossa. Hertz, né? Um homem 20 Hz a 20 kHz, né? Então, o homem 20 Hz a 20 kHz e o cão 20 a 40 kHz. Isso significa que eles escutam som inaudíveis para nós. Além disso, os cães conseguem detectar sons 4 vezes mais distantes do que o ser humano. Isso acontece por razões de evolução e adaptação. O ser humano, com seus olhos posicionados bem à frente, ao contrário dos cães, que são mais laterais, conseguem focar um objeto com maior precisão, além de ter um campo visual maior. Com esse aprimoramento da visão, a audição ficou em segundo plano. Nos cães, a maior dependência no sentido auditivo do que nos homens. Assim, sua audição deve compensar a sua visão. Por fim, o ser humano se tornou tão especializado em suas faculdades mentais que a audição é apenas mais um suporte ao processo, junto com todos os outros sentidos. A falta da consciência também influencia muito. Quando escutamos um barulho de uma bomba, podemos até levar um susto, mas sabemos que foi alguém que produziu aquele som para se divertir. Para os cães, além de ser um som muito forte e alto, é uma surpresa. Eles não sabem a origem e podem confundir com um som de uma catástrofe natural, ou com um terremoto ou um desabamento. Primeiro, é importante entender o porquê de um cachorro sentir tanto medo de fogos. O cão possui uma audição muito sensível, podendo escutar a origem de um som de até 6 centésimos de segundo, chegando a escutar até 45.000 Hz. Então, o som dos fogos, também alarmes e trovões, pode ser uma fonte de inquietação. Inicialmente, esta sensibilidade se desenvolveu ao longo da evolução, com o intuito de detectar presas e aprimorar a comunicação com os outros companheiros da matilha. Em relação a outros animais, a aranha próxima a 50 kHz, o gato próximo a 60, a baleia próxima a 100, o morcego mais de 100 e os golfinhos e mariposas a 150. Milhares de partículas e o dióxido de carbono são espalhados pelo ar, e assim aumenta as emissões para a atmosfera.
O foguete libera estrôncio, uma perigosa substância tóxica. Sua queda pode provocar incêndios, a forte poluição sonora, 120 decibéis, limiar da dor, assusta as aves e outros animais que mudam seus comportamentos, alterando a rotina e muitas vezes provocando a migração. Esses impactos podem alterar a forma significativa do meio ambiente. Em Portugal, o presidente da gestora de resíduos Lipor, Macedo Vieira, afirmou que uma noite de fogos de artifício em Londres polui mais do que uma incineradora durante um ano. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, aceitou estudar uma proposta para proibir o uso de fogos de artifício nas cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. A medida foi proposta pela Comissão de Esportes e Meio Ambiente. Além das substâncias tóxicas liberadas pelos fogos, outros problemas são encontrados, como em 1988, na abertura da Olimpíada de Seul, onde várias pombas morreram ao terem sido mal acondicionadas e outras queimadas ao serem soltas em voar em direção à pira olímpica. Outro ponto crítico é o material utilizado para fazer os fogos e dificilmente reciclável. As substâncias tóxicas dificultam o processo, pois seu manuseio pode ser danoso à saúde. Potássio, cobre e bário, usados em muitos tipos de fogos, acionados do explosivo, virem a explodir durante a reciclagem. Por isso, as empresas recicladoras não respondem fogos de artifício. O importante é lembrar para festejar plenamente, todos os envolvidos devem estar satisfeitos, inclusive o planeta. A pequena cidade de Colentio, na Itália, adotou uma nova regra para suas comemorações populares: utilizar apenas fogos de artifício silenciosos. Não restando dúvidas sobre a juridicidade do projeto, ora examinado em conformidade com a Constituição Federal e a Lei Orgânica do município de Mairinque, é que concluímos no aspecto legal, o mesmo é perfeito. Câmara Municipal, dia 2 de março de 2017, Carmo Túlio Martins Camargo e Cleomar Valim, Aparecido Valim, membro. Em discussão, o projeto de lei número 11/2017-L. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Um parecer um tanto extenso, até peço desculpa ao nosso secretário, mas é um assunto que está em voga aí nos mais diversos municípios. Nós vimos que Sorocaba agora recentemente acabou de aprovar um projeto na Câmara proibindo os fogos. Eu sei que há uma corrente que é contrária, sei que muitos vereadores aqui são contrários, mas eu defendo a corrente que é favorável a esse projeto. Eu sei que alguns são contrários ao projeto, mas eu poderia trazer aqui, nós vimos vários artigos aí que foram postados na Folha de Mairinque. Eu trouxe aqui apenas do presidente da Comissão de Defesa dos Animais, da OAB de Mairinque, e também um artigo do biólogo Edes Queiroz. E nós vimos aqui que apenas esta lei, ela procura apenas adequar. No nosso Código de Postura já diz que é expressamente proibido perturbar o sossego público com ruídos ou sons excessivos, evitáveis como os de morteiro, bombas. E o artigo 129, é expressamente proibido queimar fogos, artifícios, bombas e tudo mais. Mas o objetivo maior aqui realmente é a proteção do meio ambiente, é a proteção dessas pessoas que acabam se machucando, e não precisa ir muito longe para a gente saber de pessoas que já se machucaram soltando rojões. O vereador Tandy concordar comigo. Eu mesmo conheço várias pessoas aí que tiveram problemas seríssimos. E a preocupação também, mais uma vez, em defesa dos animais. E aqui vai de encontro, vereador Abner, Vossa Excelência falou muito bem em relação a outro projeto, um projeto do deputado Caruso. Realmente é uma lei estadual. E essa aqui já está quase sendo uma lei estadual. A gente sabe que a deputada Maria Lúcia Amara apresentou esse projeto na Assembleia, deverá ser votado dentro em breve, e aí nós vamos ter que simplesmente nos adequar, porque é uma hierarquia das leis. O município tem que se adequar às leis estaduais e federais. Então, também continuo
respeitando aí a posição dos colegas, sei que muitos irão contra esse projeto, mas eu defendo essa corrente das pessoas que gostam de animais, que protegem os animais, que nos procuraram. Quando isso aqui saiu nas redes sociais, nós vimos as centenas de pessoas que se manifestaram favoravelmente. Então, eu particularmente, claro, vou votar favoravelmente ao meu projeto. Peço aos pares que aprovem, mas é claro que a gente respeita a posição de cada um. Peço também desculpas ao vereador André, que apresentou uma emenda no sentido de ajudar para que sejam permitidas apenas em datas comemorativas. Todos os dias a gente sabe que se comemora várias coisas, dia do astronauta, tem um monte de coisa, dia do ferreiro, dia, né? Então, praticamente seria uma lei, mais uma lei inócua. Então, particularmente, eu vou votar favoravelmente ao projeto e respeito, claro, a posição de cada colega. Sei que é um projeto bastante polêmico, mas como eu sei que em vários outros municípios, como Itapetininga, como Araraquara, Araras, Santos, Campinas, essa lei já foi aprovada nas câmaras municipais e tantos outros municípios, então fica aí também agora a critério dos senhores. Eu sei que foi um parecer nosso bastante longo, assinado por mim e pelo vereador Dizão. Mais uma vez peço desculpa pela paciência dos nobres pares, mas assim como nós ouvimos o parecer da Procuradoria, também seria importante, né, que se ouvisse também o nosso parecer da Comissão de Justiça e Redação. No mais era isso, senhor presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2017, com suas emendas 9 e 52. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Peço o arquivamento da 52, que é da minha autoria. Coloco em discussão o pedido Questão de ordem, presidente. arquivamento. Questão de ordem. Gostaria que fosse votação nominal o projeto, tá bom? Em discussão, pedido de arquivamento da emenda no 52/2017. Não tem ninguém a discutir, coloca a votação. Os que são favoráveis, como estão, os contrários, que se levantar. Aprovado o pedido de arquivamento da emenda no 52/2017. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2017-L, com sua emenda número 9. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 15 minutos. Bom, realmente o parecer foi bem extenso, mas ele chama a nossa atenção para uma coisa muito importante nos dias de hoje, que é a poluição sonora. Muito se tem discutido, já passou por essa casa discussões sobre a questão de carros de som, volume de carro de som, e o que a gente viu é que, depois de algum tempo, o que nós discutimos aqui virou lei federal, com um peso muito maior, né? Que é, uma vez que está constatada a perturbação do silêncio, não tem que ter comprovação, né? A gente discutiu muito essa questão da comprovação, como é que ia comprovar se estava acima de 80 decibéis. Então, o que a gente vê é que tudo que passa por essa casa tem, ou é reflexo de uma discussão nacional, ou se torna depois uma discussão nacional devido à relevância, à importância da matéria. Com relação a esse projeto, eu voto favorável. Eu acredito que isso é uma questão de tempo até que se torne uma lei federal. Eu realmente ouvi o parecer do final ali, onde diz: uma cidade adotou somente a questão das luzes. Isso seria o ideal. Porque que é bonito, ninguém pode negar. É bonito, nos alegra, nos enche de uma emoção boa, ver aquele colorido, aquela luminosidade. Mas a gente não pode esquecer que tem o barulho. E é aí que é o cerne da questão. O barulho, como foi bem colocado no parecer, ele é que traz o incômodo, não só para os animais, mas tem outros quesitos ali que o parecer deixa bem claro, né? Outro dia eu vi uma reportagem de uma danceteria em Nova York, onde
cada um que vai para a pista dançar, coloca um fone de ouvido. Então, dança-se com o fone de ouvido. Eu achei maravilhoso a ideia, porque respeita quem está ali e quer conversar, por exemplo. Então, a gente vê que a humanidade ela vai encontrando caminhos para acertar aquilo que é melhor para a coletividade, o que é melhor para todos. Então, nesse sentido, o projeto, neste momento, enquanto os fogos de artifício têm som, é melhor que eles não aconteçam. Até que alguém crie o fogo que só tenha a luminosidade. Por isso, vereador, conte com o meu apoio. Obrigado, presidente. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2017-L, com sua emenda número 9/2017. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 15 minutos. Muito bom o seu projeto, Dr. Túlio Camargo. Tá? E pode contar com o meu apoio também nesse projeto de lei. Você terá o meu apoio. Eu disse para você aquele dia, quando você pôs o projeto no primeiro dia de sessão, eu estudei o projeto, li e falei que ia votar favorável, né, Dr. Túlio? Obrigado. Pode contar que o barulho é terrível. Imagine a gente, igual você sempre citou, os animais, o ouvido deles escuta muito mais, 40 vezes, se eu não me engano, a mais do que o ser humano. E tá certo. Quando uma pessoa está dormindo aqui, as turmas faz um barulho perto, soltam uma bombinha, alguma coisa, não era ruim. Então imagine, né, os animais. Pode contar com o meu apoio, tá bom, doutor? Terá o meu voto favorável no projeto. Tá. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Continua a discussão, projeto de lei número 11/2017-L, com sua emenda. Não tem mais ninguém a discutir. Coloque em votação inicialmente a emenda número 9/2017. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, esta emenda. Questão de ordem da emenda. Primeira emenda número 9/2017. De autoria do vereador. Vossa autoria. Ah, sim, daquela. Tá certo. Vereador André do Bar. Rejeito. Vereador Pastor Kennedy Marques, rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Rafael da Ípica. Rejeito. 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 Vereador Biula. Rejeito. Vereador Dizão. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Zé da Vaca. Rejeito. Vereador Rodrigues. Rejeito. Emenda número 9/2017, rejeitado por 9 votos contra 3. Em votação, projeto número 11/2017-L. Peço ao secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Vereador André do Bar. Rejeito. Vereador Pastor Kennedy Marques, rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Professor Giovanni. Aprovo. Vereador Rafael da Ípica. Rejeito. Vereador Biula. Rejeito. Vereador Dizão. Rejeito. Vereador Abner Segura. Rejeito. Vereador Paulo Marrom. Vereador Paulo Marrom. Aprovo. Vereador Zé da Vaca. Rejeito. Vereador Rodrigues. Rejeito. Projeto de lei número 11/2017-L, rejeitado por 9 a favor, 3 contra. Projeto de lei 69/2017-L. Autoriza a alocação de espaços para propaganda e publicidade nas unidades esportivas municipais,
Autoria, vereador Paulo Marrom. Em discussão, projeto de lei número 69/2017-L. É questão de ordem. Questão de ordem. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Paulo Marrom, por 15 minutos. Como eu citei na tribuna, há poucos minutos atrás, esse projeto acho que vem para melhorar o esporte, ter um recurso a mais para o nosso esporte. Eu sendo um desportista, tá, eu venho pedir aos nobres colegas vereadores que, se possível, aprovar esse projeto, e se também não aprovarem, eu vou entender, tá? Mas vejo que o esporte, como é sempre dificultoso, sempre não tem muito recurso. Conversa que a gente tivemos com o Marcelo, do diretor de esporte, o qual está aqui, o Fábio, conversei bastante com o Fabinho do Estrela, né? Então a gente sabe que vai um recurso a mais, uma ferramenta a mais que vem para ajudar no esporte. E, pelo que a gente conversamos, também não é iniciativa de vício, que não gera custo à prefeitura. Então, quando gera custo da prefeitura, esses projetos têm que ser do prefeito, que tem que mandar para casa, né, para ser aprovado. Então, como não gera, eu queria pedir para os nobres pares, nobres vereadores, se possível, aprovar esse projeto. Se não aprovar, a gente entende também, a gente respeita do mesmo jeito, tá? Mas eu tenho certeza que, votando esse projeto, a gente vai estar ajudando o Mairim, que é ajudando o esporte. E falo, pessoal do esporte, para todos os mairinquenses. Pode contar sempre com esse vereador, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu sempre vou ajudar, tá? E peço a colaboração de vocês, e tenho certeza também que todos os vereadores, não só eu, como todos vocês, estão aqui para fazer o que vocês podem para ajudar as pessoas, tá? Ajudar o povo mairinquense, né? Deus abençoe a todos e obrigado, tá bom? Obrigado. Continua a discussão, projeto de lei número 69/2017-L. Não tendo mais ninguém Com a discutindo. palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Seguro, por 15 minutos. Eu só tenho uma dúvida nesse projeto. Sou favorável. Eu acho que é uma forma de os clubes que têm permissão de uso do solo, para eles levantarem uma verba para manutenção. Então, eu não sei se existe algum parecer jurídico nesse projeto, porque eu não sei se a gente vai aprovar uma lei e depois pode ser vetado pelo executivo. Então, o que está acontecendo na nossa casa é o seguinte: a gente está aprovando o projeto sem parecer jurídico. Então, nós estamos muitas vezes assim perdendo tempo. A gente teria que vir o parecer jurídico. Não é só esse caso, vereador. São vários projetos, a gente vota, aprova e o prefeito é obrigado a fazer o veto. Questão de ordem, presidente. Deixa eu terminar. Questão de ordem. Seria só a minha fala. Então, por eu fazer parte da comissão, eu peço para que o arquivamento a retirada do arquivamento do projeto, adiamento por 5 sessões, a gente estuda ele melhor, tem um aparato melhor do jurídico da casa, e a gente vota ele na próxima. Se possível, por favor. Obrigado. Coloco em discussão o pedido de adiamento por 5 sessões. Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Eu não vejo problema nenhum em aprovar o projeto, até porque muito bem foi falado aqui, trata-se de parecer. Nós acabamos de ver aí um parecer da Procuradoria Jurídica, que até eu respeito, mas me parece que a posição dela é sempre tudo a iniciativa do Executivo, nunca a iniciativa da Câmara, da Casa. Então a gente respeita essa posição
A impressão que se tem é que ela advoga mais para o executivo do que para o legislativo. Agora, o nome já diz, vereador, como Vossa Excelência falou, é parecer. Parecer pode ser, acabamos de ver, o parecer de um jeito e o parecer do outro. Então, se o prefeito ele tem assessoria para isso, pode vetar, pode acatar, como acatou outros projetos. E aí vamos analisar o veto, vamos votar o veto, mas o que nós não podemos, desculpa, é inibir a iniciativa do vereador de poder apresentar os projetos. Palavra, presidente. Então, essa é a minha opinião. Claro, podemos deixar aí por 5, 6 sessões o projeto do vereador Paulinho, que eu acho até interessantíssimo, propaganda, publicidade, divulgação, isso nos dias de hoje é perfeitamente normal, mas eu acho que, entendo, né, perfeitamente, respeitando sempre a posição de cada colega, respeito a posição de Vossa Excelência, mas entendo que é perfeitamente pertinente nós aprovarmos, sim, o projeto elaborado, né, feito com a melhor das intenções do vereador. Então, pode ser até adiado, vai depender da vontade dele. Nós acataremos o que ele decidir aqui hoje. Mas, parecer é parecer. É como nós vemos aí o parecer até do Tribunal de Contas. Muitas vezes é de um jeito e a Câmara toma outra posição ou vice-versa. Então, o nome já diz. Parecer, cada um dá o seu, e depois é uma somatória. Vamos analisar o que deve prosperar, o que não deve, mas essa é a minha posição. Obrigado, senhor presidente. A palavra, por favor, presidente. Com a palavra, vereador Bruno Tan, por 5 minutos. É só para comunicar, meu nobre companheiro de trabalho aqui, vereador Túlio, aqui não tem assessoria de prefeito, e sim por eu fazer parte da comissão, é um ótimo projeto, terá meu voto, só estou pedindo o arquivamento dele, a retirada dele dessa sessão, só para uma análise técnica. Então, eu lhe peço desculpa, é só por isso, aqui não tem assessoria do prefeito, não pode ficar tranquilo. E o que o senhor precisar, o senhor sabe que pode contar com esse vereador. Sendo um projeto que cabe dentro da lei, terá meu voto. Obrigado, vereador. Obrigado. Continua a discussão, o pedido de adiamento por 5 sessões. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador professor Giovanni, por 5 minutos. Olha, o projeto é bom, realmente ele vem a contribuir com a comunidade esportiva, com os esportistas da cidade. Eu, lendo o projeto, eu já tinha pensado em algumas questões que poderiam ser controversas, não está previsto, não tem essas respostas, né? Mas ficam as perguntas, portanto, eu vou aprovar o pedido de adiamento. Acho que o projeto tem que amadurecer um pouquinho mais, com relação, por exemplo, à questão de contrapartida pela locação. Diz aqui que ela pode ser feita na forma de prestação de serviços ou fornecimento de produtos em prol do espaço locado, né? Lembrando aqui que o espaço locado está falando de muros, paredes internas, espaços internos dentro de edifícios públicos, né? de campos de futebol, quadras públicas. Então, essa questão da contrapartida desta forma tem que ficar muito bem especificado, porque dali a pouco não tem prestação de contas disso. Nós vamos chegar num campo de futebol, tem uma placa lá de um determinado de um comércio, alguma coisa, e nós não vamos ter como saber como é que isso está sendo revertido para o município. Isso tem que ficar muito bem claro, né? Então, o projeto carece mesmo de uma discussão maior e esclarecer alguns pontos, como um desses que eu levantei agora. Então, tenho o meu apoio para adiamento. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 5 minutos. Parabéns pelo projeto, vereador Paulo Marrom, belo projeto. Eu vejo hoje a deficiência dos departamentos de conseguirem recursos, principalmente o departamento de esportes, né? Eu vejo para jogos regionais. Hoje mesmo tivemos aí uma reunião com o então secretário Lavério e vimos, né, que por conta dos jogos regionais do ano passado, o município está devendo, né, 12 milhões de reais. Né? 12 mil reais, é isso? Para a Rede Bom Lugar? Então eu vejo, parabéns pelo projeto, tenho o meu apoio. Agora eu acho que 5 sessões é muito. Então se eu puder sugerir, eu sugiro a todos os nobres pares o adiamento para apreciação da comissão por 2 sessões. Agora eu vejo que análise jurídico, eu acho que o mesmo hoje que acusa o análise jurídico, em algumas oportunidades se beneficia de ser análise jurídico. Eu mesmo fiz uma emenda aqui no projeto
de parcelamento de honorários, né, de débitos com a Fazenda Pública, retirando os honorários advocatícios. E sustentei que era um projeto, então, pertinente, que esses honorários não iriam para o município e sim para o procurador, e veio um parecer dessa casa, da qual foi acatado pela maioria dos nobres pares, dizendo que era inconstitucional, que tinha índice de iniciativa. E foi muito bem sustentado, vício de iniciativa, e foi muito bem sustentado por alguns nobres pares. Então, eu acho que precisamos ter a coerência e o bom senso, porque a hora serve, hora não serve. Mas eu sigo, sim, o parecer da, então, comissão da qual o Bruno faz parte. Tenho certeza que esse projeto, então, vereador Paulo Marrom, é, sim, muito importante para o município e, com certeza, terá um parecer favorável, companheiro. Conte com o meu apoio, viu? Passaremos, então, à discussão do pedido de adiamento por 2 sessões. Com a palavra o vereador Túlio Camargo por 5 minutos. Isso é importante, que se analise cada vez mais, que se façam emendas, que se aprimore um projeto. Então, eu parabenizo o vereador Paulinho por essa iniciativa mais uma vez. Busca sempre arrecadação para o município e se divulgar empresas e tudo mais. No mais, vereador, então, o que eu quero dizer é o seguinte: a nossa procuradoria tem que nos auxiliar. Ela tem que nos ajudar, ela tem que, muitas vezes, nos chamar, assessoria jurídica, falar, olha, isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. O que eu entendo é que ela não pode estar cerceando o nosso direito de fazermos os projetos, de apresentarmos, de discutirmos aqui, porque aqui é que vem o debate, aqui é que vem a luz, aqui é que vem as opiniões contrárias. Eu acho que o que não se pode impedir é de se trazer esta casa e, muitas vezes, aprovarmos, e aí sim, cabe ao prefeito, com sua assessoria, apresentar o veto, é um direito dele, e cabe a nós também acatarmos ou não o veto. Esse também é um direito nosso. O que nós não podemos é abrir mão de direitos constitucionais que nós temos, de discutir, de aprovar projetos, apresentar projetos, e projetos que não envolvam matéria financeira, o que nós temos feito aqui. Então, eu não vejo porque havia outro assessor, com todo respeito, mas os projetos eram sempre com pareceres favoráveis. Agora a gente vê que começam vários pareceres desfavoráveis. Nada em relação ao prefeito, mas o que nós vemos é isso, é que há um cerceamento em relação aos nossos projetos. Respeito muito aos pareceres da nobre colega, mas data vênia, não posso concordar com essa posição. Obrigado. Continua a discussão, pedido de adiamento por 2 sessões. Não tem mais ninguém a discutir, coloca a votação. Votação favorável, primeira comissão, os contrários querem se levantar. Aprovado o pedido de adiamento por 2 sessões. Do projeto de lei número 69/2017-L. Projeto de lei número 46/2017 dispõe sobre a suplementação na concessão de subvenção no valor de R$20 mil à APAM, Associação Protetora dos Animais de Mairinque. Autoria, prefeito. Em discussão, projeto de lei número 46/2017. Não tenho ninguém a discutir, coloco em votação. Votação favorável, primeira comissão, com os contrários queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei número 46/2017. Quero fazer uma convocação da sessão extraordinária, logo após o término desta ordem do dia, desta sessão ordinária, para discutirmos projeto de lei número 47 em sua segunda discussão, projeto de lei número 48/2017, projeto de lei número 49/2017, projeto de lei número 73/2017-L, projeto de resolução número 17/2017 e veto 9/2017. Peço ao secretário de continuidade. O projeto de lei número 70/2017-L denomina a via pública que especifica Rua João Arraque, localizada no parcelamento de mesmo nome no bairro Moreiras. Autoria, vereador Dizão. Em discussão, projeto de lei número 70/2017-L.
Não tem ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei no 70/2017-L. Peço ao secretário que dê continuidade na ordem do dia. Projeto de lei número 71/2017-L denomina a via pública que especifica Rua Alfredo Arraque, localizada no parcelamento João Arraque, no bairro Moreiras. Autoria, vereador Dizão. Em discussão, o projeto de lei número 71/2017-L. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Abner Segura, por 15 minutos. Quero parabenizar o vereador Dizão, que para poder fazer as regularização de vários loteamentos, então, principalmente na área de Dona Catarina, Moreiras, precisa ser denominado todas as vias, as ruas. Então, esse trabalho que o vereador está fazendo está ajudando muito a nossa comissão. É só, senhor presidente. Continua a discussão, o projeto de lei no 71/2017-L. Não tenho ninguém a discutir, coloco em votação. Os que são favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Aprovado o projeto de lei no 71/2017-L. Peço ao secretário que dê continuidade na ordem do dia. Projeto de lei número 72/2017-L dispõe sobre o descarte de entulho e demais resíduos, limpeza de terreno e disciplina a caçambas. Autoria, vereador Túlio Camargo. Em discussão, o projeto de lei no 72/2017-L. Passa a palavra, senhor Com a presidente. palavra, vereador Túlio Camargo, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, esse projeto ele tem por finalidade, já existe uma lei nesse sentido, mas ele vem aprimorar, ele vem aperfeiçoar, principalmente no aspecto ambiental e também em relação a uma melhor descrição sobre as penalidades para essas pessoas que lançam entulhos em qualquer lugar, para essas pessoas que mantêm os terrenos aí totalmente abandonados, monturos de lixo, e principalmente para dar mais condições à nossa guarda municipal, no sentido de fiscalizar principalmente o pessoal de São Roque, que vem descartar entulhos aqui em nossa cidade, nas beiras dos mananciais, aqui no entorno da nossa cidade. Então essa é a finalidade maior desse projeto. E parece que a lei anterior ela foi até promulgada, havia um veto, ela foi promulgada, mas não foi sancionada. Então essa lei ela está perfeitamente em consonância com a nossa lei orgânica, com a nossa lei estadual, com a nossa lei federal, e esse é o nosso objetivo. E é claro, vamos aguardar aí agora a posição de cada colega, a gente pede o voto de todos, e se o prefeito também entender que a iniciativa dele deverá vetar, e aí vamos realmente votar favorável ou não ao veto. Mas, de antemão, eu peço aos nobres pares, estou falando bem resumidamente, mas que acate o nosso projeto. Ela dispõe sobre o descarte de entulhos e demais resíduos, limpeza de terrenos e disciplina as caçambas e dá outras providências. Então, para que não fique aí uma cidade sem lei, uma cidade totalmente em desordem no que diz respeito a esses descartes, é que a gente elaborou essa lei e pede, então, o apoiamento dos nobres pares. Obrigado, senhores. Continua a discussão, projeto de lei no 72/2017-L. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Rafael da Ípica, por 15 minutos. Parabéns pelo projeto, vereador Túlio Camargo. Como o senhor mesmo disse, já existe uma lei, né, vigente, em vigor no município. Então, existe sim uma lei. E aí, acho que é uma preocupação de todos os novos pares aqui. Existem muitas leis no município de Mailim que não funcionam. Então, precisamos também ter esse tipo de atenção, né? Que é uma ferramenta que nós, vereadores, temos, mas também precisamos nos atentar à aplicação dessas leis. Então, já existe essa lei,
número 3.255/2015, que dispõe sobre o serviço de coleta de entulho e de outras providências. E tem um projeto meu, já protocolado nessa casa, arquivado por conta dessa lei que já existe, projeto número 30/2017, que disciplina o serviço de caçambas e caminhões nos recolhimentos, né, transportes e destinações de entulho. E ele é muito mais abrangente, muito mais complexo, e não menosprezando a lei de Vossa Excelência. Então, para não provocar aqui a rejeição, né, dessa lei, como aconteceu com a minha, ela foi arquivada, não foi rejeitada, eu gostaria de pedir o adiamento da votação dessa lei, que nós, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, precisamos analisar um pouco melhor, porque eu tive analisando essa lei, ela está muito parecida com a de minha autoria, número 30/2017. Então, para não ter aqui dois pesos e duas medidas, melhor, um peso e duas medidas, precisamos poder analisar um pouquinho melhor. Então, eu peço o adiamento por 4 sessões, senhor vereador, para podermos analisar e não cometer nenhuma irregularidade. Que já existe uma lei vigente e uma lei de minha autoria que está arquivada. Então, é só para a gente poder... Eu já comparei a sua com a minha, agora eu preciso analisar com a que já está em vigor. Ok? Tá certo. Entraremos então em discussão o pedido de adiamento por 4 sessões. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Atendendo então a solicitação do vereador, eu peço a retirada por 4 sessões. Em votação, em discussão, o pedido de adiamento por 4 sessões. Não tendo ninguém a discutir, coloco em votação. Posição favorável, permanece como estão. Os contrários, querem se levantar. Projeto no 72/2017-L está adiado por 4 sessões. Não havendo mais nada a tratar nessa ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão ordinária.